paz, meus irmãos. Deus é bom, meus irmãos. E o tempo todo. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 7. Primeira de Pedro, capítulo 4. Amém? Diz assim o texto sagrado: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos estar aqui. É um privilégio poder te adorar, enquanto muitos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo não têm esse privilégio. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, colocar dentro dos nossos corações o sentido real de estarmos aqui, que é glorificar e exaltar o seu santo nome, aprender mais do Senhor e viver de uma forma que te agrada. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é o bom dispenseiro. O que é ser um bom dispenseiro? Se nós formos analisar a palavra dispenseiro, nos dias atuais nós temos até um móvel que coloca nas cozinhas, né? O nome desse móvel é dispenseiro, onde ele guarda os mantimentos. Então o Senhor, Ele nos dá dons, nos dá talento, e esses dons e talentos, eles não são para ficar em nós, mas para que nós possamos distribuir esses frutos dos dons e dos talentos. Então, se nós recebemos a graça de Deus, nós precisamos ser bons dispenseiros dessa graça, a fim de levar adiante essa graça a outras pessoas. Quando nós olhamos para o texto de Pedro, o versículo 10 especificamente, ele fala, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme e graça de Deus. Meus irmãos, servir a Deus é servir os nossos irmãos. Nós não temos nada que Deus precisa. Deus não precisa de nada, tudo é dele e tudo provém dele. Então nós recebemos a graça de Deus, e essa graça, uma vez chegada até nós, nós precisamos compartilhar essa graça. Então ser um bom dispenseiro é levar adiante aquilo que nós temos recebido do Senhor. Meus irmãos, o dom que Deus nos dá, esse dom é para o serviço ao Senhor. Temos vários exemplos a pensar nessa noite. Será que tudo que nós temos é nosso? Eu entendo, através das Escrituras, que o Senhor é dono de tudo. E o Senhor nos dá o acesso a tudo que nós vamos ter aqui nessa terra. Então a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, a nossa própria vida pertencem ao Senhor. Então, como bons dispenseiros e entendidos de que tudo aquilo que recebemos dele, precisamos fazer bom uso. É exatamente nesse sentido que eu quero levar os irmãos a refletir nessa noite. O apóstolo Pedro, meus irmãos, quando inicia a igreja, ele estava lá e nós vamos ver como que acontecia na igreja primitiva. Nós olhando para o livro de Atos, nós vamos ver que lá no capítulo 2 tem o texto que fala como viviam os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Eles viviam em comunidade, tinham tudo em comum. Aqueles que tinham muito repartiam com os que não tinham nada. E aqueles que não tinham nada ajudavam a buscar para o mantimento próprio daqueles também que estavam na mesma situação que eles.
E isso era as necessidades mais básicas da igreja. Mas nós precisamos entender que o mais valioso que chegou até as nossas vidas não são coisas palpáveis, mas coisas que são levadas aos nossos corações. Se nós chegarmos em uma pessoa que está em situação de fome e simplesmente levarmos o alimento àquela pessoa, daqui a pouco ela vai sentir fome novamente. Mas se nós levarmos o alimento e levar o evangelho, essa pessoa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa terá recebido a maior de todas as graças, a graça salvífica. E essa pessoa, olhando para as palavras de Jesus, que diz: aquele que come desse pão nunca mais terá fome, aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede, nós vamos ver que as necessidades espirituais dessa pessoa serão supridas através da graça levada por nós. Então o dom que Deus nos dá, meus irmãos, esse dom precisa ser usado para o reino de Deus. Ser um bom dispenseiro é reconhecer que aquilo que você tem precisa ser usado de uma forma que glorifique ao nosso Senhor. O texto de Marcos 10:45 diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele é Deus, e ele, como Senhor, se colocou no lugar de servo. E ele serviu a cada um de nós, entregando a sua própria vida. E isso nós precisamos analisar e olhar atentamente, porque o nosso modelo é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele diz, em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele teve uma vida admirável, uma vida realmente entregue ao serviço a Cristo. E ele nos chama a atenção: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o exemplo que eu estou dando para vocês é o exemplo que eu recebi de Cristo. Então sigam o meu exemplo, pois eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Assim nós devemos ensinar as pessoas como viver, assim nós devemos ensinar com o nosso exemplo, com a nossa vida. E assim seremos bons dispenseiros. Cristo, o Deus, se fez servo e ensina a servir. Meus irmãos, se o nosso maior modelo não fosse Cristo, nós estaríamos sujeitos a seguirmos modelos falhos. Mas o nosso Senhor é perfeito. Muitas vezes eu ouvi de irmãos a seguinte frase: pastor, mas ninguém é perfeito. Jesus é perfeito. Nós somos perfeitos? Não. Mas o nosso modelo é buscar a perfeição que há em Cristo. Então um dia seremos perfeitos porque nós estamos em um processo chamado santidade, e onde esse processo será culminado em um novo processo, o processo de glorificação, o qual nós estamos esperando, onde receberemos um corpo perfeito e todas essas necessidades que esse corpo que nós temos, que é um corpo inclinado ao pecado, essas necessidades não mais existirão. Seremos perfeitos e viveremos junto com o nosso Senhor. Então o texto já começa no verso 7 assim, o texto dessa noite. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Meus irmãos, o apóstolo nos chama a orarmos a respeito de tudo que está acontecendo. Muitas vezes nós olhamos e até pensamos que o fim não está próximo, mas, meus irmãos, o fim está próximo. E ontem, menos que hoje, nós estamos sim chegando o dia tão esperado da vinda do nosso Senhor. O verso 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Meus irmãos, nós vamos olhar para a vida cristã e vamos entender que a verdadeira conversão, o verdadeiro entendimento, ele nos tira aquele pensamento de que somos bons. E ele nos coloca no sentido de que somos miseráveis pecadores. O apóstolo Paulo, ele diz que é o pior dos pecadores. E isso, meus irmãos, é o pensamento que devemos ter se olharmos para nossas vidas e olharmos para Cristo. Somos pecadores. Cristo é santo, perfeito. E Ele é o nosso modelo. Então, uma vez que entendemos isso, nós vamos entender também quem é o nosso Senhor. Certa vez, Jesus é chamado de bom. E ele faz a pergunta: por que me chamas de bom, se só Deus é bom?
Aquelas pessoas que questionavam Jesus, elas duvidavam da deidade de Jesus, eles duvidavam da divindade de Jesus, eles duvidavam que Jesus é o Cristo, o Messias. E ele, jogando com as palavras, colocava aquelas pessoas a refletir sobre aquilo que elas mesmas diziam. Então a palavra de Deus vai se revelando diante das nossas vidas, dos nossos corações e nos levando a pensar justamente sobre essas coisas. Será que eu sou bom realmente? Será que eu tenho servido da forma que eu posso realmente? Será que eu tenho dado o melhor de mim? Assim devemos pensar, mas não só pensar e sim também agir. Nós precisamos olhar o tempo todo para as Escrituras e pensar a respeito das Escrituras. Meus irmãos, não é importante o que eu acho, mas sim o que diz a palavra de Deus. Muitas vezes nós vamos olhar debates ao nosso redor e vamos ver pessoas trazendo todo tipo de opinião a respeito da vida. Mas a vida cristã, ela é simples, ela é pautada naquilo que diz as Escrituras e aquilo que diz o nosso Senhor. A doutrina que a igreja tem é a doutrina dos apóstolos, a doutrina a qual eles receberam diretamente de fonte confiável, respeitável, que é o nosso Senhor Jesus. Eles caminharam com Jesus, comeram com Jesus, aprenderam de Jesus e receberam a missão de nos ensinar. E assim, nós hoje, aprendendo mais de Cristo, vamos refletir a respeito de tudo aquilo que Ele tem feito por nós, meus irmãos. O verso 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Meus irmãos, o amor que nós temos uns para com os outros, precisa ser um amor prático. Nós vamos ver muitas pessoas dizendo que tem um coração cheio de amor. Muitas pessoas dizendo que amam. Mas assim, na prática, o que é o amor? Meus irmãos, nós vamos ver o próprio apóstolo João dizendo 2 vezes a respeito de Deus. Diz que Deus é Espírito e diz que Deus é amor. Essas 2 coisas são verdade. Mas o amor que nós vamos ver nas Escrituras, o amor de Jesus não é um amor platônico, não é um amor distante, não é um amor falacioso, é um amor prático. Jesus, ele chama a amar e ele ama mais do que todos. Ele entregou a sua própria vida por nós, sendo ainda pecadores. Então, o verdadeiro amor, ele não exige uma troca. O verdadeiro amor, ele é altruísta e não egoísta. Nós podemos olhar para Jesus e não vamos ver uma sombra de egoísmo em Jesus, porque Ele vem e entrega a sua vida, Ele vem e dá a sua vida, tendo Ele poder para fazer qualquer outra coisa. Não, Ele vem e obedece como servo e entrega a sua própria vida. E Ele deixa claro que Ele veio ao mundo para fazer a vontade daquele que o enviou. E a vontade de Deus foi cumprida através de Jesus. Jesus é o exemplo de maior dispenseiro nas Escrituras. E nós vamos olhar agora nessas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 10 e vamos refletir se nós estamos realmente sendo bons dispenseiros do amor que recebemos de Deus para com os nossos ao redor. O texto de 1 Coríntios 13, verso 1 até o 10 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Verso 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Então o amor aqui, usado até uma hipérbole, que é uma linguagem de exagero, nos leva a refletir na grandiosidade do que é o amor. E é exatamente isso que nós estamos refletindo nessa noite. Meus irmãos, existe maior amor do que este? Da vida pelos seus amigos. Quando os evangelhos tratam de Jesus, sempre vamos ver o exemplo de perfeição. E nós recebemos o exemplo de perfeição de Jesus e precisamos viver simplesmente buscando, meus irmãos, a perfeição. Buscando fazer o melhor. Seremos perfeitos? Um dia sim, quando glorificados. Mas não é porque temos o entendimento que não seremos perfeitos enquanto estivermos presos a esse corpo inclinado ao pecado, que nós vamos nos entregar à nossa carne. Vamos viver cada dia mais com o Espírito santificado, buscando parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o amor é exatamente como a Bíblia descreve. Meus irmãos, o amor é incondicional. O amor, ele é uma forma de nós levarmos aquelas pessoas que não têm nada a nos oferecer. Quando nós chegamos a alguém que não tem nada para nos dar em troca daquilo que ela vai receber, aí sim nós teremos a oportunidade de saber o que Cristo fez por nós. Não temos como retribuir nada que o Senhor fez por nós. E assim também faremos por aqueles que não têm como retribuir a nós. Você chega numa pessoa que está em situação de necessidade, dificuldade, e você ajuda essa pessoa. Você deve esperar algo dessa pessoa? Você deve exigir algo dessa pessoa? A resposta é não. Apesar de que muitas pessoas, às vezes, compreendem de forma equivocada o que é ajudar, o que é amar, nós precisamos entender que a Escritura nos leva a entender perfeitamente o que é isso. Vamos olhar para o texto mais uma vez e vamos entender, meus irmãos, que o que o Senhor tem nos falado a respeito de tudo isso é que nós precisamos olhar para Jesus e entender que as nossas ações precisam parecer com as ações dele. O verso 9. Seja mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Meus irmãos, a pessoa que chega até nós, o que essa pessoa vai receber de nós? Eu já vi gente falar assim: você vai receber aquilo que você me der. Eu já ouvi pessoas falando assim: a pessoa vai ter de mim aquilo que ela cativa em mim. Já pensou se Jesus fizesse isso conosco? Meu Jesus. Então, na verdade, aqui, meus irmãos, nós não temos sugestões. A Bíblia era imperativa, é uma ordem. Sede hospitaleiros, mutuamente, hospitaleiros sem murmuração. Olha, meus irmãos, sirvam as pessoas, recebam as pessoas da melhor forma possível e não fiquem murmurando por isso. Ah, mas a irmã ali, eu falei com ela e ela nem respondeu. Aí o outro irmão fala: não, ela é surda, meu irmão. Você já estava bravo, né? Então é esse tipo de coisa que a gente fica sempre esperando a resposta daquilo que nós fazemos. Nós ficamos esperando a aprovação das pessoas sobre aquilo que nós fazemos. E nós precisamos entender que isso deve ser prática normal, comum nas nossas vidas. E não para que nós possamos receber algo em troca. Meus irmãos, Jesus, ele nos ensina que se nós fazemos para receber aqui na terra, o nosso galardão já está aqui. Eu não estou querendo muito amontoar galardão aqui não, meus irmãos. Pense também, deixa o nosso galardão lá no céu. Então, exatamente sobre isso. Você recebe do Senhor amor, carinho, paciência, misericórdia. E é isso que você deve entregar àqueles que estão ao seu redor. Ah, mas meus irmãos não merecem. Você merecia ser salvo? Você merecia o amor de Deus? Não. Nem vocês, nem eu. Nenhum de nós é merecedor. Por isso a palavra é graça. Graça é favor imerecido. Verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Meus irmãos, a multiforme graça, muitas formas de favores que o Senhor faz para conosco. Muitas formas de graça. A graça comum, meus irmãos, Deus
colocou sobre a vida de todos. Nós vamos ver que pessoas que odeiam a Deus são inimigos de Deus a si mesmos. Se eles plantar milho, vai nascer milho. Eles vão colher, vão fazer pamonha, eles vão prosperar nessa terra. Mas a graça salvífica, que é aquela que nos alcançou através da fé em Jesus Cristo, essa é só para aqueles que creem em Jesus. E é essa exatamente que devemos levar as pessoas, porque ela vai transformar vidas e vai fazer com que essas pessoas, uma vez transformadas, também serão boas dispenseiras da graça que receberam. O Evangelho, ele é multiplicado dessa forma. O Evangelho, ele multiplica e alcança as pessoas dessa forma. Não é simplesmente nós olhando para o espelho e falando assim: como eu sou bom. Isso não vai resolver nada na sua vida e nem na vida de ninguém. Você está enganando, e quando sair da frente daquele espelho, nem me lembrará da própria face. Meus irmãos, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, e olhamos para o Evangelho que muitos têm pregado nos dias atuais, nós vamos ver que todos os apóstolos fracassaram, se for colocar na régua de quem tem pregado uma vida próspera, somente próspera aqui nessa terra, em que Jesus é um amiguinho e que Deus, ele simplesmente vira as costas para tudo aquilo que nós fazemos de errado, porque Ele é amor. Isso é anátema, é maldita essa palavra. Meus irmãos, Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos através da fé, e Ele santifica aqueles a quem Ele salvou, para que possa viver uma vida conforme a sua palavra, e não conforme as leis desse mundo. Então, uma vez que nós recebemos o Evangelho verdadeiro, precisamos transmitir com fidelidade esse Evangelho verdadeiro, porque Evangelho, água com açúcar, meus irmãos, só tem levado pessoas para o inferno, porque eles fazem as pessoas achar que elas vão viver como demônios aqui nessa terra, e na hora que Jesus voltar, como um toque de mágica, se transformarão em anjos. E isso é uma mentira. Então, ser um bom dispenseiro é exatamente receber aquilo que Deus nos entregou e repassar com fidelidade aquilo que nós recebemos. A palavra, meus irmãos, ela não permite interpretações pessoais. Da forma que o Senhor entregou aos apóstolos, nós precisamos receber e assim também transmitir às outras pessoas. Sendo como Cristo foi, misericordioso, compassivo com as pessoas, mas mostrando às pessoas que elas precisam de Deus. Elas precisam ter as suas vidas transformadas. Eu ouço algumas vezes, todo mundo tem ouvido, né? Se não for surdo, vai ouvir também. Besteiras, cada dia mais besteiras. Então nós olhamos para as pessoas dizendo que Jesus quer seu coração. Isso é verdade, meus irmãos? Nós pertencemos ao Senhor, e Ele colocou um selo de propriedade em nós, e esse selo é o Espírito Santo. E se nós pertencemos a Deus, nós precisamos entender que nós não somos senhores, nós somos servos. As pessoas têm invertido isso. Elas acham que elas vão falar assim: Deus, eu exijo isso do Senhor, e Deus vai vir com a bandeja servindo eles. E não é assim. Nós somos servos e temos Jesus como Senhor. Nós precisamos servir a Jesus, e nós vamos servir Jesus servindo o nosso próximo, o nosso irmão, a nossa igreja, servindo pessoas que não merecem, servindo pessoas que nunca vão se converter, mas enquanto nós fazemos isso, o amor de Deus é demonstrado através das nossas vidas. Seria muito fácil fazer por pessoas que, quando nós fizermos para ela, fará o dobro a nós, não seria? Mas nós vamos fazer por pessoas que são parecidas conosco, que não conseguem ser gratos o suficiente por tudo que recebeu. O texto de Hebreus, capítulo 13, verso 1 e 2, nós vamos ver aqui algo a observar. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Então, muitas vezes nós vamos ver exemplos de pessoas que não sabiam com quem estava se tratando.
Nos dias atuais, tem vários vídeos na internet, a gente às vezes está ali e esses vídeos chegam para a gente, de pessoas dando exemplo, de pessoas que trataram mal uma pessoa porque era simples e no final aquela pessoa era o dono da empresa que ela trabalhava, era o gerente que ele ia fazer entrevista de emprego. Aquilo traz uma reflexão para a gente. Se nós tratarmos todas as pessoas bem, como gostaríamos de ser tratado, essas pessoas ao nosso redor, elas vão entender que aquela é a nossa prática comum. Nós não tratamos as pessoas por aquilo que elas podem nos oferecer. Então esses vídeos que estão circulando nas redes sociais, eles servem para essa reflexão, mas eles não são o evangelho. Nós não precisamos simplesmente de exemplos moralistas, mas nós precisamos de transformação. Precisamos ser transformados de dentro para fora para que as ações que tem no nosso coração possam transmitir uma mensagem. E essa mensagem, meus irmãos, remeta à mensagem do nosso Senhor. Ser hospitaleiro é uma necessidade e um desafio da igreja atual. Nós vamos ouvir muitas pessoas falando assim, eu fui naquela igreja lá, ninguém nem olhou na minha cara. Talvez seja verdade. Mas esse não é o nosso papel. O nosso papel é simplesmente fazer com que as pessoas que aqui cheguem se sintam à vontade no nosso meio. Não porque isso é algo que eu quero que vocês façam, mas é aquilo que a Bíblia diz que temos que fazer. As pessoas precisam ser alvo do amor de Cristo através das nossas vidas. E assim, meus irmãos, nós iremos cumprir a palavra de Deus. Verso 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Meus irmãos, qual foi o dom que você recebeu de Deus? Existe alguém nesse mundo que não tenha dons? Eu não conheço. Todos nós recebemos dons, recebemos também talentos. E esses dons e talentos são ferramentas para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Meus irmãos, nossas palavras sejam respostas de Deus para os que buscam conhecer a Deus. O texto aqui no verso 11 fala, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Quem aqui já assistiu aquele filme Matrix? Vocês não assistiram, gente? Vamos lá. Nesse filme Matrix, eles vão ver uma pessoa que é um personagem daquela atriz. É Whoopi Goldberg? É algo assim? Não é não? Ajuda aí, Cristiano, então. O oráculo era uma mulher, eu acho que era Whoopi Goldberg. É isso mesmo, meus irmãos. Se não for, depois vocês me corrigem aí. Mas aí eles foram lá para receber a palavra de revelação dela. Ser oráculo de Deus, meus irmãos, é dizer aquilo que vem de Deus às pessoas, para que as pessoas recebam a revelação de Deus. O texto aqui, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, aquilo que a pessoa precisa receber de Deus para que essa pessoa tenha a direção de Deus. Então muitas pessoas procuram isso indo no tarólogo, outras procuram isso indo nas pessoas que vão enganar elas dizendo que são profetas. Isso acontece em vários lugares. Mas aqui o apóstolo está nos dizendo para que nós possamos ser oráculos de Deus, falar de acordo com os oráculos de Deus. Então que a nossa palavra venha diretamente de Deus e da sua Escritura. Quando nós vamos dar uma resposta, meus irmãos, a alguém que precisa de uma palavra, que a nossa palavra esteja de acordo com aquilo que está nas Escrituras. E assim seremos oráculos de Deus. Se nós formos falar segundo o nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, não é isso? Então nós não vamos estar sendo sinceros. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. As nossas ações sendo boas, quem merece a glória sobre isso? Jesus Cristo. Então nós vamos fazer como o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 3, 23 e 24, para nós fazermos como para Deus e não para com os homens. Então, quando nós vamos fazer algo, precisamos entender que estamos fazendo aquilo para Deus. Assim nós daremos o nosso melhor e não vamos ficar
esperando recompensa daquela pessoa a qual nós fizemos essa obra. E assim é o que a Bíblia nos instrui. Se alguém serve, seja na força de Deus. Meus irmãos, será que está em nós toda a força que nós temos para fazer tudo que fazemos? Será que vem de nós? Só de nós? Será que se não fosse Deus, nós teríamos força todos os dias para nos levantar e fazer tudo que fazemos durante o dia? Precisamos entender que tudo que temos vem do Senhor. Você vai ver muitos casos de pessoas que faz algo e um monte de gente faz a mesma coisa que ele. E você vê uma prosperidade incomum naquela pessoa. Se não fosse a vontade de Deus, aquilo não aconteceria. Nós vamos ver que pessoas recebem muitas coisas em suas mãos, e essas coisas muitas vezes não terminam da forma que deveria terminar. Vocês já viram alguém recebendo herança? Vocês já viram alguém que receberam um prêmio da loteria? Aquelas pessoas, elas simplesmente vêm desaparecer diante das suas mãos aquilo que elas receberam. E nós vamos ver pessoas que nunca receberam nada prosperando. Mas nós vamos olhar e ver, meus irmãos, todos os dias a vontade de Deus em cada detalhe, em cada coisa. Então, por isso que eu peço aos irmãos que reflitam sobre isso. Tudo o que for fazer, coloque diante do Senhor. E esteja pronto para receber aquilo que Ele te entregar de bom grado. E quando você for fazer algo para alguém, faça como se você estivesse fazendo para Deus. E não para os homens. E não fique esperando aí uma resposta vinda dos homens e sim do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, ser um bom dispenseiro é receber a graça de Deus que recebemos todos os dias e distribuir ela. Você pode fazer isso com tudo que você tem, com seus dons, com seu talento, com as suas propriedades. Ah, mas o pastor está falando para mim distribuir minhas propriedades. Não estou falando isso não, meus irmãos. Você já viu pessoas que têm condições de ajudar as outras pessoas e fazem, não já? E você já viu também pessoas que têm condição e não fazem. Que nós sejamos aquela que tem condição de fazer e faz. Assim, nós estaremos parecidos com Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé.